Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar. O nosso programa aí de final de dia, onde a gente traz as impressões, estudos, ideias para o dia seguinte, no caso para sexta-feira, né? Amanhã, dia 12/10, não tem pregão. Dia 13, a bolsa volta a funcionar normalmente. Estaremos juntos. Bem, pessoal, falando da imersão, muita gente perguntou sobre o curso, treinamento de novembro e dezembro. A data de dezembro eu não tenho ainda definição. Novembro serão os dias 22 e 23 de novembro, das 9 às 17, 17h15, quando fecha o mercado à vista. E vagas limitadas, tem preço promocional para quem estiver na pré-lista. Então manda teu nome e teu e-mail para contato@toptraders.com.br e fala, olha, eu tenho interesse na imersão de novembro ou na de dezembro, se essa data de novembro não te atender. Né? A de novembro, principalmente, deve preencher rapidamente as vagas. Eu trabalho com turmas pequenas para poder dar atenção, tem um chat, o pessoal interage comigo durante a imersão. E é claro que tem bônus, né, pessoal? Dessa vez, eu garanto pelo menos 30 dias do cartezinha, vai ter umas 2 semanas de acesso ao meu grupo com operações de índice dólar, né? Quer dizer, um acompanhamento pós-imersão, vai ter material preparatório antes da imersão propriamente dita. Então é aquele pacote completo, eu faço com bastante cuidado, segurando na mão ali, andando lado a lado, ombro a ombro com o aluno, para que ele possa aprender e operar de verdade, ok? Então manda um e-mail, você fica lá na pré-lista, geralmente na pré-lista já sai 80% da turma, a gente faz o lançamento para cumprir protocolo e acaba com as vagas geralmente no primeiro ou segundo dia. Então é isso, gráfico na tela. Vamos ao Ibovespa. Bom, o Ibovespa, ele está fechando. Eu vejo aqui que os ativos, eles estão congelados, eles estão no leilão. Onde aparece aqui 17,5, como na Agro 3, 17,7, como na Marisa, é que já saiu do leilão. Por exemplo, o Banco do Brasil ainda está, Bradesco, o BB Seguridade. Então, com base nisso, vamos dar uma olhada no mercado futuro de índice dólar. A gente volta para o Ibovespa, que ele já vai ter fechado efetivamente. Então, colocando... Deixa eu puxar aqui o IN. Eu estava gravando um negócio aqui, então ele ficou fora de ordem. Então, deixa eu puxar ele para cá. Aí eu venho e puxo ele para cá. Isso. Bom, índice futuro, um pregão de leve baixa. Ontem eu falava para vocês que a briga seria no 76.915. Topo anterior. E aí está. O candle pequeno, o volume não está ruim, excelente por sinal. Mas abaixo da média dos últimos dias tem sido muito forte. Mas ainda tem pregão até 18, né? Então eu coloco um livro de ofertas aqui na tela e eu vejo que está equilibrada a força compradora com a força vendedora e a briga está aqui. Ontem eu até falava com vocês, né? Eu falei, olha pessoal, o meu chute ali é que o mercado vai fechar ali em torno do 915. Ele estava por volta de 77,100, 77,170, o que ele fez? Fechou a 76,855, bem pertinho do ponto que eu tinha comentado. Se fosse loteria aí, teria acertado. Mas por que eu disse isso? Porque era o ponto de briga, né? É normal, o mercado pressiona um pouquinho para colocar pimenta no acarajé e ele fechou ali perto. Hoje, e ontem qual que foi a máxima dele? 77,170. O que o mercado... Ó como a venda está pressionando agora, ó. Tá vendo mais venda do que compra? Aí começa a cair, ó. Isso aqui eu ensino no treinamento, como é que eu trabalho com isso. Eu não sou scalper, mas eu também não sou bobo. Você acha que eu não vou aproveitar livro de oferta para operar? Mas opero dentro da estratégia de posição, ok? Ou da técnica do pêndulo, que eu faço giro ali fazendo uma parte da posição como day trade com cuidado para melhorar o médio, não é que seja day trader também. Mas eu sei, eu conheço a técnica também. Então... isso daqui a gente desenvolve melhor no treinamento. Então, a máxima de hoje, onde que ela foi? 77,145, colada com a de ontem. Na minha visão,
enquanto o mercado estiver abaixo de 79.915 em fechamento, ele tende a cair. Se ele estiver acima, ele tende a subir, né? Então essa é a briga. Eu acredito, talvez na sexta ou na segunda, num teste de 75.930. Mas se o mercado consolidar acima de 76.915, eu mesmo posso virar a mão para compra. Mesmo porque tem esse outro candlezinho aqui com a máxima 77.320. Então é uma região que eu vou estar atento ou para estopar e virar a mão ou para sair fora da venda. Ok? Então eu tenho a leitura de alta e de que estou vendido integral. Hoje eu vou ganhar no ajuste, pouco, mas vou ganhar. Devo ganhar uns 200, 300 pontos de ajuste, mas não é uma situação ainda que me passa algo mais confortável. Ok? Vendo aqui o gráfico intraday, o que eu falei ontem para vocês? Eu falei, olha pessoal, eu acho que o mercado vai fechar hoje aqui em torno de 76.915 e até acho que amanhã ele cai, mas nada que me empolgue, mesmo porque é véspera de feriado, né? Então o que o mercado fez? Exatamente isso. Leve queda, não se sustentou acima de 76.915. E da mesma forma que eu tenho um ombro, cabeça, ombro invertido, o que me preocupava, que agora... Será que isso aqui é um ombro, cabeça, ombro invertido ainda? Eu já não sei, eu acho que está desconfigurado, né? Pelo menos nesse dado momento, né? Eu tinha também uma cunha ascendente, que é aquela cunha de alta que geralmente detona uma venda e traz o mercado até a sua base. Então o mercado teria 76.200 para testar como base da cunha. Será que faz isso na sexta? É uma hipótese. Se perder 76.200, a chance dele vir aqui para 75.285 é grande, né? Então esse patamar perdido projetaria um teste até 75.285. Então eu diria que hoje o mercado está 60% para queda, 40% para alta. Eu sou vendedor, estou vendido, mas não é algo, por exemplo, que eu fale, putz, eu estou vendido com convicção, estou confortável, por exemplo, na operação. Não. E para alguns que me perguntaram hoje durante o dia se isso daqui poderia ser um ombro, cabeça, ombro, vamos colocar um gráfico de 60 aqui. Me perguntaram se isso daqui poderia... o mercado estaria numa briga entre ombro, cabeça, ombro invertido e um ombro, cabeça, ombro. Pode ser. De fato, né? Parece que tem aqui um ombro. Eu vou até marcar aqui rapidinho para a gente ver. A impressão é que tem aqui um ombro, né? Cabeça, ombro. E aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, que a gente tinha marcado antes. Vamos ver quem ganha a batalha. Eu estou na venda. E algo que eu não tinha visto, eu vou até apagar aqui, que eu não tinha visto, que eu vi agora nos 60 minutos. Esse ombro, cabeça, ombro maior eu marquei a cunha. Isso aqui eu não tinha visto, pessoal. Isso daqui sim me parece mais claramente. Eu estou olhando o gráfico de 60 minutos, né? Isso me parece com uma neckline, com uma reta pescoço. Isso aqui sim me parece com oco. Eu não tinha visto, eu confesso. Então tem a figura, o ombro, cabeça, ombro talvez maior, o ombro, cabeça, ombro invertido também talvez maior, mas isso daqui para mim parece mais claro. Se eu for, por exemplo, apontar a figura que me parece mais clara, eu apontaria isso aqui, talvez. Ó. Um ombro, cabeça, ombro. Ou não é? Hã? De repente com alvo aqui no 75.285. Então é isso. Falamos bastante já do futuro, falar do mercado à vista, que já fechou. Baixa de 0,31. Aquela história, resistência vira suporte pela inversão de polaridade. O mercado respeitou o topo anterior. A mínima foi 76.322, o ponto era 76.420 e respeitou a média de 5, sem alterações, enquanto acima desse patamar aqui o mercado é comprador, abaixo dele vem testar uma região de clímax, média de 21, linha de tendência de alta, talvez essa mínima 75.180 ou 75.330, alguma coisa em torno, tem 4 suportes ali. E o meu sentimento é que vai descer ali, porque é uma zona muito importante, poderia ser testada e definir o rumo do mercado. Sustentação para mais uma pernada de alta, ou então
se ela for violada para jogar o mercado para baixo. O que me chama a atenção é que o mercado está fazendo sempre topos e fundos ascendentes. E se o mercado perder essa região e chegar aqui nesse ponto de clímax, ele vai ter feito um topo mais baixo que o anterior. Então isso é algo interessante, e se ele perder, por exemplo, 75, 180, fazer um pivô de baixa. Mas ainda tem um longo caminho pela frente, estaremos acompanhando passo a passo até lá. Pessoal, falando do dólar, eu tenho uma posição comprada, hoje a gente está perdendo aí uns 7, 8 pontinhos no dólar, provavelmente de ajuste. Não é muito, ele está acima da média de 21 ainda, tem ombro, cabeção, ombro invertido, mas é desejável sim que ele passe acima de 3,187 e dessa LTA aqui. Será que essa LTA faz sentido ainda? Acho que eu vou apagar, né? Mas o 3,187 faz, né? Então será que é uma figura simétrica, né? Isso daqui seria mais ou menos essa região, pessoal. Será que seria isso, ó? Né? Eu sou sempre tentado a... Deixa eu tirar esse volume aqui do dólar, né? Eu tinha colocado o volume, número de negócio, eu estava gravando um material aqui hoje, então eu mudei algumas coisas no gráfico. Mudei algumas coisas no gráfico e agora está correto. Então isso daqui, eu sempre tenho aquela coceira aqui para ficar vendo simetria. Será que isso daqui tem a ver com isso? Ou não? A gente nunca sabe, a gente estuda possibilidades, né? Vida de trader é vida de luta, de hipóteses, de elucubrações, de possibilidades. Pode ser. Sou comprado, sou comprador, vou seguir com essa expectativa. E olhando o intraday, aqui do dólar, eu tenho um pregão praticamente de lado apontando para cima, né? Abriu caindo com gap, está subindo um pouco agora, ó. Apontando para cima, acima das médias, privilegia um pouco mais a compra. Talvez semana que vem buscando 3.214, que é o nosso alvo prévio. Vamos ver se o mercado chegar ali, como é que a gente reage no momento. Ok? Para não esquecer, eu vou falar da minha carteira antes de fazer a leitura dos ativos que o pessoal do YouTube pediu. Então, pessoal, minha carteira, mantenho minha velha e boa carteira, né? BR Food subindo um pouquinho hoje. Nada demais, respeitando a média de 21. A luta é naquele... Eu parece que eu sabia que esse ponto aqui seria encrencado aqui. 46,92. Eu estou falando dele desde o começo de setembro, que eu pensava em vender aqui. Se eu quiser, dá, né? Porque está no ponto. Você vê que ele ontem tentou, hoje tentou, ele não consegue. Esse ponto está manjado pelo mercado sustentar acima dele. Mas, pessoal, a ação... Topos e fundos ascendentes acima da média de 21, hoje acima da média de 5 e acima, apesar de ser 4 centavos, do eixo do W. Sou comprador, mantenho sem novidades. Falando de JBS, o pessoal falou aí que é minha esposa na Bolsa de Valores, a JBS, né? Que até a Ticiane largou o Joesley, mas o Wagner não larga a JBS. Ela é uma das inúmeras ações que eu operei do ano passado para cá e esse ano. Só que está no lucro, né? Pessoal que estopa no prejuízo aí, meu médio nela é 8,38. Então pode ser o dinheiro para um bom churrasco, mas é lucro. Como é fruto do meu trabalho, é um lucro suado e eu considero lucro é lucro. Então ela tem um fantasma de um oco ainda, mas está acima da LTA, está acima das médias justapostas, com redução de volume. A impressão que dá é que está tendo uma redução de volatilidade. E nesse momento eu acho que faz mais sentido, você nunca pode ficar viciado num estudo aqui. Você tem que ser flexível, assim como o mercado. Então me parece que faria sentido traçar alguma coisa parecida com isso assim, ó. Né? Será que isso daqui foi um triângulo que tentou romper? Fica naquela vai e não vai, mas aí deveria ter rompido antes do fim aqui, né? Ou de repente será que teria mais sentido traçar isso aqui agora, ó? Será que lá de cima dá para puxar alguma coisa? Eu não sei, eu estou fazendo junto com vocês aqui. Será que teria mais sentido fazer isso, ó? Uma linha de tendência maluca ali?
essa linha de tendência foi testada uma vez, duas, aí rompeu e a briga está nela? Não sei. Acima de 864 pode começar a fazer sentido, né? Então essa, mantenho a minha compra nela. E por fim aqui a encantada, a bela adormecida, que hoje caiu 2,14, mantém sim uma possibilidade de ombro, cabeça a ombro. Aquela minha história, se a ação rasgar para cima, eu aproveito a alta e caio fora. Ela está aqui na média de 21, se não respeitar, tem chance de eu sair também. Lembrando que isso aqui é boca de gap e é suporte, região de 2,30, 2,26, mas eu gostaria de vender JHSF já com uma ação engatilhada para compra e de repente o mercado vai dar essa oportunidade na próxima semana, ok? Então, média é 2,9, está 2,29, vida que segue, a ação está dando lucro, mas poderia de repente estar numa situação melhor, várias do setor foram e ela não. E é isso, né? A gente, da mesma forma que, pessoal, na imersão de julho, a gente pegou Natura no fundo, né? Porque o pessoal fez no começo de julho e teve 2 semanas de assessoria. Pô, Natura, se você pegar aqui do 22 e... né, a gente estava com 23 e pouco de médio até uns 35, fazendo uma conta rápida aqui, acho que era 22,8, dá 53%. Né? Foi uma outra operação que a gente fez. A gente operou no Top Traders Equatorial. A gente comprou aqui no rompimento a 55 e vendeu aqui em cima a mais de 60. Né? A gente comprou Itaúsa, por exemplo. Tem gente que está com a Itaúsa até hoje, faz pouco tempo, foi na imersão de julho. Então comprou um negócio a 9 e tá 11,36. Dá 26%, num ativo considerado difícil de operar. Né? Então, a gente comprou CSN na imersão, que eu tinha até falado publicamente também na época, naquela entrevista de junho. Quando eu falei na entrevista, estava 5,90. Ela foi quase no alvo aqui, a 11,62. E aí, qual que era o ponto de venda? Era essa LTA aqui, que está traçada no gráfico. Então, você pega a 11,35, divide por 5,9, dá 92%. O meu preço médio era 6,13. Eu vendi aproximadamente a 10,20. Então, você põe 10,20 por 6,13, deu 66%. E assim segue. Então, tem trade que a gente ganha mais, tem trade que ganha menos. E a BR Foods, meu preço é 41, está 46,96. Qual que é o lucro? 21% numa ação de guarda. Então, tá certo. JHSF está dando lucro, JBS, e eu estou em busca de outras oportunidades também no dólar, no índice e nas ações que eu estou monitorando. Então, essa é a carteira, falando rapidinho das blue chips, para depois falar das ações que o pessoal pediu. Então, Petro 4, hoje uma queda natural, pessoal. A região aqui é de enrosco de resistência, ó. Resistência em dezembro, janeiro, fevereiro, mas acima de 3,87 é compra, abaixo é venda, e ela fica namorando aqui, não define nada, né? Mas ela está mais para compra, obviamente, do que para venda, acima das médias, acima de uma resistência, com o canal rompido, mas não me passa com aquela confiança assim. Mas é compra, se tivesse compra, estoparias perder 15,87 em fechamento. E para mim, eu espero que ela caia, porque eu estou vendido no índice, ela pode puxar o índice para baixo. Hoje a Vale, ela veio aqui na região de objetivo, né? Que era a região de 30,54, 30,61, essa região aqui. Ela chegou a bater 37,3. Ela veio no alvo, que eu já estava cantando desde o rompimento falso aqui. Se eu tivesse com venda nela, eu realizaria a metade do lucro, porque ela veio exatamente no alvo que a gente cravou. Ela pode perder esse suporte e buscar a linha de tendência de alta? Claro. Mas por isso que eu estou falando da metade. Estratégia. Por quê? Porque, querendo ou não, apesar de o minério ter caído, aquela coisa toda, os 31 era um suporte forte. Ela bateu na região de alvo e ela fechou acima do suporte anterior, que era 31, com um candle, um doji, que é um candle de equilíbrio. Pô, então isso, um candle de equilíbrio em cima de um suporte, após testar uma outra região de suporte, no mínimo você coloca metade no bolso, porque você vendeu aqui em cima e não vai querer ser guloso.
Agora, se ela perder os R$31, ela faz um pivô de baixo e provavelmente ela violaria essa região aqui de 30,56, 30,54, ok? Então essa aqui é a leitura para ela. E ela continua tendo ombro, cabeça, ombro? Continua. Eu vou traçar aqui para o pessoal entender de onde que eu tiro a figura. Então ela tem aqui uma figura de oco, de ombro, cabeça, ombro, sim. Ok? Mas ela ainda não acionou, né? Então, será que de repente aquela neckline inclinada que eu tinha montado, eu posso considerar de repente o 3061, o 3054 como neckline? A resposta é sim, com convicção. Como ela fez esse desenho simétrico agora, a neckline é 3061, 3054. Se perder, você pode projetar essa reta e provavelmente a perda dessa linha de tendência com teste de 28 e 32, ok? Aí, indo aqui para BBAS3. Pessoal, sem novidades, acima de 35,97. Um pregão lateral, sem conseguir também romper a máxima histórica aqui, anterior, e ela não conseguiu, e é isso. Acima desse ponto, ela tende a esticar, mas está longe da média, não tem tanto fôlego. Se ela fraquejar, ela volta para testar 35,97. Mas é compra convicta na ação até que ela prove o contrário. Mas se eu tivesse Banco do Brasil, eu estaria começando a vender para colocar o lucro no bolso. No caso de Itaú Unibanco, uma queda simbólica, a mesma coisa aqui. Ó. Eu tenho aqui o 45,79, só rompendo aqui que ela deslancha. Enquanto isso, ela pode ficar namorando em cima da média ou até voltar para testar 44,07. A mesma história de Banco do Brasil. Se eu tivesse, eu venderia pelo menos 20%, 30% ali, iria colocando o lucro no bolso. E olhando o Bradesco, Bradesco de novo testou aqui 36,54, que é o topo anterior. Eu vou até apagar essa linha aqui, não tem tanto sentido. E é essa história, é o divisor de águas. Acima disso, é compra, abaixo disso, ela fecha esse gap e deve testar a média de 21. Isso daqui está com uma cara assim, cara, focinho, corpo de topo duplo, com isso aqui como eixo, com alvo aqui embaixo. Mas primeiro teria que ter um candle com volume, com massa, violando 36,54. Ok? Vamos dar uma olhada no índice, como é que ele está, se oscilou e no dólar, né? Ó, o dólar está subindo um pouquinho daquela hora que a gente viu, vai ajustar perda de pouquinhos pontos para os compradores. E no caso do índice, como é que ele está? Mais ou menos na mesma região também. Ó. Abaixo de 76.915 justifica manter posição de venda. Certo? Aí eu vou fazer, pessoal, hoje eu tenho 10 ações que o pessoal pediu, eu vou fazer 5, aí sexta-feira eu vejo o que eu consigo fazer, senão o programa fica muito longo. Então, eu vou olhar aqui MRV, que o pessoal pediu, mas as que eu não consegui hoje eu vou deixar anotado para sexta-feira. Então, MRV é o que eu comentei no estudo que eu fiz essa semana. Ela tem uma linha de tendência de alta, uma de baixa. Para o lado que ela romper, o mercado deve caminhar. Aqui tem uma região de forte resistência, aqui em torno de 14,50. Se romper, ela deve levar essa máxima aqui embora e subir até essa parte de cima da cunha. Mas se ela sente aqui como resistência, volta para a parte de baixo. Na verdade, isso daqui é um triângulo, ok? Sentiu a linha de cima, volta para de baixo, rompeu, consolidou. Mesmo que ela faça um pullback, ela deve seguir um zigue-zague ascendente aí no gráfico. Uma outra ação, JSLG3. É JS. Nossa, eu nunca vi esse papel. JSL, a empresa eu conheço, a ação fazia muito tempo que eu não via. Então, colocando um gráfico de volume aqui, né? Volume baixo, 704 mil, não me agrada tanto. Olhando um gráfico semanal... Olha que interessante, ela fez um ombro, cabeça, ombro aqui, perdeu a linha, foi no alvo, né? E agora está fazendo topos e fundos ascendentes longe da média, tende a continuar um processo de correção pelo semanal. E simplesmente tocou um objetivo, pessoal. Tinha um objetivo aqui nos R$10, ó. Isso daqui era resistência, tocou, está fazendo um movimento de correção com perda da média de 21. Então ela tende a continuar um processo corretivo até que ela encontre suporte em algum topo anterior, ou nesse fundo aqui, ou mesmo nesse
que é de prazo mais curto, mas a ação é vendida no curto prazo, no semanal é comprada longe da média de 21, tende ao movimento de correção. Falar de BVMF, o pessoal pediu. BVMF3, tendência primária, secundária, terciária de alta, como eu comentei, mas ela tem perda de volume e está fazendo um movimento que, teoricamente, ele pode ser traiçoeiro, mas ele favorece um movimento de continuidade, que seria um movimento de compra. Isso daqui é um triângulo, né? Poderia ser até um mastro bandeira, onde eu teria um triângulo como base, ou de repente faria mais sentido isso aqui, ó. Talvez, né? Mercado são hipóteses, né? Não tem certo ou errado. Será que faria mais sentido isso aqui? Talvez. Será que isso daqui é um mastro bandeira? Só que se perder essa linha de tendência de baixa, eu acho que o papel tem espaço para cair. Mas se ele rompe essa linha, poderia sim configurar um mastro bandeira. Aí seria uma flâmula, no caso, na BVMF. BVMF é uma ação de fluxo. Para onde geralmente vai o Ibovespa, ela segue. Aí falar de mais duas aqui, a MAR3 e BRAP, e as outras ficam para sexta-feira. Então, o canal está crescendo muito rápido, muita audiência, não dá tempo de falar de tudo que o pessoal pede. Um gráfico parecido com o BVMF. Será que isso daqui também é uma... E não foi a mesma pessoa que pediu, ok? Isso daqui é a mesma coisa, o mesmo estudo da BVMF. Parece uma flâmula, e aí tem que ficar esperto. Perdeu a linha de baixo, a ação tende a corrigir mais forte. Poderia considerar isso aqui, ó, dando essa sombra. Se romper essa linha aqui e for embora, a gente pode projetar, fazer uma projeção de Master Bandeira para Marisa. Marisa é aquela ação que eu quero comprar, mas é difícil dela dar chance, né? Ela me deu chance, na verdade. O pessoal do meu grupo é testemunha. Desde aqui de baixo, a gente estava de olho nela, falando em ombro, cabeça a ombro, simetria. A gente quase comprou aqui no 6, mas nós não compramos. Quase não é compra. Então, quem comprou, boa sorte. Quem não comprou, fica chupando o dedo, pessoal. E a última ação de hoje é a BRAP. As outras eu vou deixar para sexta-feira. Magazine Luiza, Cezanne, MYPK3, igual 4, igual 4. Mais algumas que o pessoal venha a pedir ali. Como eu disse, canal crescendo muito rápido. Eu tenho que fazer um programa no máximo de meia hora, senão desconfigura aquilo que é o nosso intuito inicial. Pessoal, BRAP é muito colada na Vale, Bradespar, a gente sabe, né? A mesma coisa da Vale. Tem um ombro, cabeça a ombro. A neckline está aqui, ó. Posso considerar a neckline nos 23. Perdeu 23, ela projeta 20,73. Agora, pessoal, o fato de ter um ombro, cabeça a ombro e dela estar vendida não significa que essa figura vai ser acionada. A frustração da figura pode levar a um movimento de forte alta. Então tenham isso em mente, ok? Pessoal, obrigado pela audiência recorde de cada dia, pelo prestígio, pelos comentários, por acompanhar o meu trabalho. E desejo a vocês um bom feriado. Na sexta-feira estaremos juntos, se Deus quiser. Um forte abraço e sucesso. Valeu!